Oi, meu querido aluno, aqui é o professor Ricardo da Central do Enem. Nesta videoaula vamos trabalhar exercícios de fisiologia humana. É uma alegria estar aqui. As nossas férias terminaram. Agora vamos estudar até o dia da prova. As provas foram marcadas para janeiro e você agora precisa se empenhar. E nós vamos estar juntos, a Central do Enem e você. Então vamos para a nossa primeira questão. Bom, essa questão ela caiu no Enem de 2018. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a... Bom, esses ácidos, como está aqui, eu vou destacar para vocês, esses ácidos biliares, eles vão fazer parte da bile. E a bile, ela tem como função emulsificar os lipídios. O que seria emulsificar? É transformar uma gotícula grande de lipídio em gotículas menores. Como ele destacou aqui, ó, emulsificados. Então, isso que é emulsificar, é transformar uma gotícula grande em gotículas menores, facilitando assim a ação da lipase. O que é a lipase? A lipase é a enzima que vai digerir o lipídio, mas a lipase ela só consegue exercer sua função quando esses ácidos biliares agirem primeiro, como está aqui nesse esquema. Bom, aqui você tem a bile, que é formada pelos ácidos biliares. A função dela é transformar o lipídio em lipídio emulsificado. Aí vem a lipase e quebra esse lipídio emulsificado em ácidos graxos mais glicerol. E isso aqui já pode cair no sangue, na circulação sanguínea. Então, a função desses ácidos biliares é justamente agir como detergente, porque o lipídio ele é apolar. Ele é apolar. E, por ser apolar, né, esses ácidos biliares eles vão conseguir emulsificar, agindo dessa forma como um detergente que consegue dissolver este lipídio, consegue justamente aumentar a área de contato do lipídio com a enzima. Agora é bom destacar que a bile ela não é enzima. Não, a bile, a função dela é só facilitar a digestão que é realizada pela lipase. Portanto, a bile, no caso aqui, os ácidos biliares vão agir como detergente, portanto, a resposta seria a letra B, agindo como detergentes, portanto, a letra B. É bom aqui destacar que a bile ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Quando o lipídio chega no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, a vesícula ela é contraída, a bile é lançada até o duodeno e lá essa bile vai emulsificar o lipídio, facilitando assim a ação da lipase. A segunda questão ela caiu no Enem de 2017. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá... Bom, aqui eu tenho o olho humano e essa camada aqui, no finalzinho, é a retina. E é na retina que a imagem é formada. Na retina eu tenho uma estrutura chamada de fóvea, que onde está localizado células especiais, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles têm a função de detectar a visão em cores, enquanto que os bastonetes têm como função realizar a percepção da visão
em preto e branco. Em preto e branco. Então, quem é responsável pela visão em preto e branco são os bastonetes. E quem é responsável pela visão em cores são os cones. Os cones, eles são menos sensíveis à luz. E os bastonetes são mais sensíveis à luz. Uma coisa interessante é que, se ocorrer uma destruição dos cones, você vai deixar de ver em cores. Portanto, nessa questão, ele pergunta justamente isso, a degeneração desse tipo celular. E que tipo de celular é esse? É o que ele fala no texto, que são os cones. E os cones são justamente células sensoriais responsáveis pela percepção de cores. São chamados de fotoceptores. O que é um fotoceptor? São justamente receptores sensíveis à luz. Portanto, a resposta aqui vai ser a letra A, comprometer a capacidade de visão em cores? Isso, vai comprometer a capacidade de visão em cores. Então, a resposta é justamente a letra A. Olha só a letra B. Impedir a projeção dos raios luminosos na retina? Não, não vai impedir. Provocar a formação de imagens invertidas na retina? A imagem que é projetada na retina é uma imagem justamente invertida e menor. E quem corrige essa imagem é o nosso cérebro. Portanto, não tem nada a ver. D. Causar dificuldade de visualização de objetos próximos? Não. Uma alteração ali nos cones não vai dificultar a visualização dos objetos próximos. Acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila? Não. Portanto, a resposta é a letra A. A terceira questão caiu no Enem de 2017. Os distúrbios por deficiência de iodo, DDI, são fenômenos naturais e permanentes, amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluir em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? Bom, pessoal, existe uma glândula humana chamada de tireoide, que eu até coloquei aqui para vocês. A tireoide é essa glândula aqui, que ele destaca aqui. Ela está justamente localizada na base do pescoço, na sua região anterior. E a tireoide, ela vai produzir três hormônios, na verdade. O T3, o T4 e a calcitonina. Só que o T3 e o T4, eles vão ter na sua composição o iodo. O T3 vai ter 3 átomos de iodo e o T4, 4 átomos de iodo. O T3 é chamado de triiodotironina e o T4, tetraiodotironina ou tiroxina. A função desses hormônios é regular o metabolismo celular através da respiração celular. Portanto, para que você possa produzir esses hormônios, eu preciso do iodo. A falta desses hormônios pode provocar um aumento da glândula tireoide, que é o bócio carencial, que é o bócio causado pela deficiência de iodo na alimentação. E para resolver esse problema, o sal de cozinha passou a ser iodado. Foi justamente aqui, no Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluir em seu produto certa quantidade de iodeto. Então, qual glândula está relacionada a esse problema, né? Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? Justamente na tireoide, portanto, B de bola. A quarta questão caiu no Enem de 2017, terceira aplicação. A radioterapia é uma especialidade médica utilizada para o tratamento de diversos tipos de câncer. Uma das radioterapias utilizadas atualmente é a terapia à base de iodo radioativo. Nessa, o paciente ingere uma pílula contendo iodo radioativo, que migra para a corrente sanguínea e circula pelo organismo até ser absorvido pelo órgão-alvo, onde age nas células tumorais, destruindo-as e impedindo a proliferação do câncer para outras regiões do corpo.
Usa-se o iodo porque o órgão-alvo dessa terapia é o... Bom, como na questão anterior, eu falei para vocês que o iodo, ele foi adicionado ao sal de cozinha e o iodo, ele tem afinidade pela tireoide, porque a tireoide produz dois hormônios, que é o T3 e o T4, chamado também de tiroxina. Portanto, o T3 e o T4, eles precisam de iodo porque faz parte da sua composição. Portanto, qual é o órgão-alvo? O órgão-alvo é a tireoide, que precisa de iodo para fabricar os seus hormônios. Portanto, resposta letra B. A quinta questão caiu também no Enem de 2017. O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue de uma jovem de 23 anos. Com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem apresenta? Bom, aqui neste quadro, ele te deu os eritrócitos, que também são chamados de glóbulos vermelhos ou hemácias. A função deles é transportar os gases, principalmente o oxigênio. Eu tenho aqui as plaquetas, que realizam a coagulação do sangue, e os leucócitos, que são responsáveis pelo mecanismo de defesa. Aqui ele coloca para vocês os valores de referência. Em relação aos eritrócitos, os valores de referências eles vão de 3,8 a 4,8 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Em relação às plaquetas, o valor de referência é de 150 a 400 mil por milímetro cúbico de sangue. E em relação aos leucócitos, é de 4,5 a 11 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Bom, se você analisar aqui, bora analisar um por um. Em relação aos eritrócitos, o resultado do paciente deu 4,6. E 4,6 está entre os valores 3,8 e 4,8, portanto, normal. Em relação às plaquetas, você vê aqui que deu 87. E 87 mil é menor que 150. Ou seja, esse indivíduo ele está com uma baixa taxa de plaquetas. Por que uma baixa taxa de plaquetas? Porque o valor de referência é de 150 a 400 mil. Em relação aos leucócitos, está no padrão, porque os leucócitos desse paciente deram 6,4 e o valor de referência é de 4,5 a 11. Então, percebemos que a alteração é nas plaquetas, e as plaquetas realizam a coagulação do sangue. Portanto, esse paciente ele vai ter dificuldade de coagulação, pois as suas plaquetas estão baixas. Portanto, a resposta seria a letra A. Bom, a sexta questão caiu no Enem de 2016. Nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas preferem usar só um de seus genes, aquele que fabrica o antígeno, proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene do vírus é emendado ao DNA de um fungo inofensivo, que passa então a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. A função dessa substância, produzida pelo fungo no organismo humano, é... Bom, em relação a essa questão, gente, você pode ver que é uma questão que fala sobre vacina. E a vacina, ela tem função preventiva. A sua função é prevenir. A vacina, ela tem como objetivo estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. Existe também o soro, mas o soro, ele tem função curativa. O soro, ele já é formado por anticorpos. A função do soro, por exemplo, é curar o indivíduo de acidentes com animais peçonhentos, tipo aranhas, escorpiões. Então, num acidente com animal peçonhento, você usa um soro. Agora, se você quiser prevenir algumas doenças, como, por exemplo, o tétano, a tuberculose, a hepatite B, aí nesse caso você vai usar uma vacina, porque a vacina tem função preventiva. E neste caso aqui, a vacina ela é formada pelo antígeno atenuado, que é enfraquecido, ou morto. E muitas das vezes ele usa genes deste corpo estranho, a qual vai ser feita a vacina. Nesse caso aqui, o que foi que ele fez? Ele pegou o gene, né, deste vírus
E ele emendou, ele pegou o gene do vírus e ele emendou, né? Foi emendado ao gene de um fungo inofensível. E aí esse fungo, quando ele vai produzir a proteína, que no caso é o antígeno, ele vai produzir uma substância, um antígeno, que vai ter tanto a parte do vírus quanto do fungo. Só que o fungo é inofensivo. Na verdade, o grande objetivo aqui é fazer o nosso corpo produzir anticorpos quando entrar em contato com essa substância que o fungo produzir. Nesse caso aqui, então, essa substância produzida pelo fungo vai estimular nosso corpo a produzir anticorpos. Portanto, resposta letra E. Ou seja, como está aqui no último tópico, a função dessa substância produzida pelo fungo no organismo humano é estimular, desencadear a produção de anticorpos. Portanto, resposta letra B. Esta foi a nossa videoaula sobre a fisiologia humana, onde exploramos exercícios. Bom, neste momento é importante agora que você se empenhe, como eu coloquei no início desta videoaula. Então, vamos estudar genética. Então, você já pode começar a pegar o seu livro e já começar estudando, porque a próxima videoaula vamos introduzir o estudo da genética. Muito obrigado.